Vamos lá então, pessoal, chegando para vocês aí a 7ª aula, e na aula de hoje a gente vai aprender a calcular as grandezas elétricas. Observe aí o título, calculando as grandezas elétricas. As grandezas elétricas que a gente vai aprender a calcular, pessoal, de forma bem básica e baseada na primeira lei de Ohms, é a corrente, tensão, potência e também a resistência elétrica, ok, gente? Corrente, tensão, potência e também a resistência elétrica. Então, preste bem atenção nos detalhes, pessoal. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O aprendizado de tudo isso que a gente vai ver agora nessa 7ª aula é fundamental para vocês fazerem qualquer tipo de dimensionamento, melhor dizendo, é fundamental para vocês serem capazes de fazer qualquer tipo de dimensionamento de cabos e disjuntores em qualquer instalação elétrica residencial e predial. Então você tem que prestar bastante atenção mesmo, procurar aprender de verdade, ok, gente? Somente através desses conhecimentos é que você vai saber escolher de forma correta cabos e também disjuntores, ok? Então vamos nessa, chegando aí para vocês as fórmulas, tá certo, gente? Observem com bastante detalhe, bastante atenção mesmo as fórmulas. Observe aí, chegando aí a primeira, P dividido por I é igual a E. O que significa isso? Gente, primeiro essa barrinha aqui significa uma divisão, tá certo? Então a gente aprendeu que o P, ele representa potência elétrica, o I representa corrente elétrica e o E representa tensão elétrica. Então essa fórmula, na verdade, quer dizer o seguinte: potência dividido pela corrente é igual a tensão elétrica, ok, gente? Lembrou agora, né, de aulas anteriores, ok? Chegando mais uma fórmula aí para vocês, olha só. Potência dividido pela tensão é igual a corrente elétrica, tranquilo? Então agora você já sabe, quiser achar a corrente elétrica é só pegar a potência e dividir pela tensão. E aí chegando mais uma outra fórmula para achar a potência elétrica, observa, pega a tensão e multiplica pela corrente, ou seja, tensão vezes a corrente é igual a potência elétrica, ok? E aí, mais um outro detalhe. Pessoal, essas fórmulas que estão aqui representadas por letras, na verdade, na prática, são números. Então, vamos exemplificar aqui números para essas fórmulas, ok? A primeira aqui, vamos nessa então. Observe aqui que nós temos os seguintes números. 2.200 watts dividido por 10 amperes é igual a 220 volts, ok, gente? Ou seja, uma potência de 2.200 watts dividido por uma corrente elétrica de 10 amperes é igual a 220 volts, ok? Vamos lá, outro exemplo com a fórmula de baixo. 2.200 watts dividido por 220 volts é igual a 10 amperes. Outro exemplo com a fórmula de baixo, no caso com a terceira fórmula. Observe, 220 volts vezes 10 amperes é igual a 2.200 watts. É isso mesmo, gente, simples assim. Mas para ficar mais simples ainda, você tem que entender o seguinte detalhe. Da onde vêm esses números? Pessoal, esses números vêm dos aparelhos, são referências elétricas do próprio aparelho, do próprio consumidor elétrico. Como, por exemplo, a potência, tu pode encontrar em alguma etiqueta no próprio aparelho, tu pode encontrar também a corrente elétrica no manual de instruções, assim como a potência também e a tensão que você deve ligar. E um detalhe bem interessante, presta bem atenção. Se de repente você não tem esses dados em algum lugar escrito, você pode, com um multímetro, achar duas grandezas. Vocês estão lembrados que em aulas anteriores a gente aprendeu a medir tensão elétrica e medir também a corrente elétrica? É isso mesmo. Achou pelo menos duas grandezas, você é capaz de descobrir a terceira. Como, por exemplo, observe aqui, para te achar a corrente elétrica, tu não precisa pegar a potência e dividir pela tensão? É isso mesmo, ok? Então, para te achar a tensão, tu não precisa pegar a potência e dividir pela corrente? Então, basta tu achar duas grandezas elétricas que tu vai conseguir com certeza a terceira. Então, observe o seguinte, pessoal, esse P aqui, na primeira fórmula, esse P significa esses 2.200 watts, esse I significa os 10 amperes e esse E significa os 220 volts, ok, gente? Então, dessa forma, a gente consegue aí fazer vários cálculos legais e descobrir aí muita coisa boa também, que com certeza vai nos proporcionar aí um trabalho de qualidade. Então vamos nessa, vamos seguindo ainda com as fórmulas. Um detalhe bem interessante que tu precisa saber é o seguinte, olha só, chegando aí uma fórmula igual que a gente viu ainda há pouco. Só que essa fórmula, essa fórmula ela pode se apresentar com uma outra ordem, como por exemplo, olha só, P sobre I igual a E. Ou seja, aqui do lado estava P barra I, que também significa uma divisão, igual a E. E agora aqui já está já tá montado como uma divisão mais convencional. Ok, pessoal? Mas as duas formas estão corretas. Olha só, outra fórmula aqui, ó, pode se apresentar também assim, ó. Ok? P sobre E igual a I.
Tranquilo, gente? E a terceira fórmula, que no caso é a multiplicação, dificilmente ela vai mudar. A única coisa que pode ter de diferente aí, em outras ocasiões, é em vez do xzinho no meio ter um ponto, que significa também a multiplicação, ok, gente? Então vamos nessa, seguindo ainda com as fórmulas, e dessa vez vocês já estão visualizando as 3 fórmulas, e olha só, chegando aí uma dica bem legal aí para vocês, presta bem atenção. Se de repente tu tá achando meio que complicado aprender essa fórmula, mentalizar essa fórmula, tem uma outra forma também aí de tu conseguir aprender, eu acredito, de uma maneira mais rápida. Basta você mentalizar um triângulo e dividir ele em 3 partes. Observe aí na tela de vocês o triângulo em 3 partes. Cada uma parte dessa nós vamos colocar uma grandeza, como por exemplo, potência, tensão e também a corrente elétrica, ok? Beleza. Para ficar mais fácil ainda, eu vou dar uma mãozinha aí para vocês. Observe aí a mãozinha aparecendo. É isso aí, a mãozinha mesmo, gente. Então observe o seguinte, como é que eu faço para fazer esse cálculo? Presta bem atenção. Onde eu colocar a mão, significa que é a grandeza que eu quero descobrir. Como por exemplo, olha só, mãozinha em cima da potência. O que ficou aí? O que vocês estão visualizando? É do lado do I, né? Então do lado do I é o quê? Uma multiplicação. Observe aqui do lado, ó. E vezes I é igual a P. Ok, pessoal? Então é só comparar aqui a fórmula ao lado com o triângulo, para vocês observarem a facilidade, ok? Vamos nessa então, olha só, a mãozinha aí em cima da letra E, no caso de tensão elétrica. Olha o que ficou? P sobre I. O que é o P sobre I? É a potência dividido pela tensão, pessoal. Aliás, melhor dizendo, é a potência dividido pela corrente, que é igual a tensão, ok? Olha aqui na lateral, potência dividido pela corrente é igual a tensão elétrica. E olha só a mão se deslocando para a letra I. Então, se a mão está se deslocando para a letra I, significa que eu quero descobrir a corrente elétrica. O que está visível aí? Potência sobre a tensão. Observe aqui ao lado, a potência dividida pela tensão é igual a corrente. Ok, gente? Simples assim, super fácil mesmo. Olha só, presta bem atenção. Aqui na lateral mudou agora as grandezas, tá? A potência trocou pela resistência, mas o princípio da primeira lei de Ohms é a mesma coisa, ok? Não vai mudar. Então, a dica também é a mesma, o triângulo é o mesmo com 3 compartimentos. Agora, olha só, tensão, resistência e também a corrente elétrica. Cada uma em um compartimento dentro do triângulo e a mesma lógica. Chegando a mão aí para vocês, quero achar aí a tensão elétrica. Olha a mão em cima da tensão, ficou o quê? Resistência vezes a corrente elétrica. O resultado é a tensão elétrica. E agora a mão está indo para cima da resistência. Significa o quê? Quero achar a resistência elétrica. Então, tensão dividido pela corrente é igual a resistência elétrica. E agora, para achar a corrente elétrica, olha só, tensão dividido pela resistência é igual a corrente elétrica. Ok, gente? Então, com certeza, tenho certeza absoluta que agora já está fera nesse assunto. Então, a gente já pode seguir. Vamos nessa! Vamos agora ver exemplos com números, ok, gente? Com números. Preste bastante atenção também, que aqui vai ter uns detalhes bem legal também, você precisa ficar sabendo. Vamos lá, então. A gente vai calcular tensão, corrente e resistência elétrica, ok? Tensão, corrente e resistência elétrica. Vamos lá, então. Chegando os exemplos. Observe aí, ó. 220 volts dividido por 20 ohms é igual a 11 amperes. Até aí, tudo que você já aprendeu. Chegando outro exemplo, 220 volts dividido por 11 amperes, que é igual a 20 ohms, ok? Tranquilo, tu tá fera nesse assunto, tenho certeza disso. Vamos seguindo. 20 ohms vezes 11 amperes é igual a 220 volts, ok? Tranquilo também. Agora vamos dividir aqui no meio para chegar outros exemplos aí. Observe. 127 volts dividido por 20 ohms, que é igual a 6,35 amperes. E no outro exemplo, 127 volts dividido por 6,35 amperes, que é igual a 20 ohms. Ok, gente? E aí, o terceiro é 20 ohms vezes 6,35 amperes, é igual a 127 volts. Tranquilo? Bem simples, né, gente? E é simples mesmo, pode acreditar que é assim mesmo. Mas tem um detalhe, preste bem atenção. Pessoal, observe que aqui a resistência ela é uma constante, ou seja, ela não mudou. Tanto interagindo com a tensão de 220 volts quanto a de 127 volts, a resistência não mudou. Mas observe que quando a gente faz o cálculo, levando em consideração essas 3 grandezas elétricas, como a tensão, resistência e a corrente, observe que a tensão ela é diretamente proporcional à corrente elétrica. Ou seja, quanto maior a tensão, maior a corrente. Tanto é verdade que quando a gente calculou
a resistência de 20 ohms com 220 volts, melhor dizendo, 220 volts dividido por 20 ohms, observe que a corrente elétrica foi 11 amperes. E quando a gente baixou essa tensão para 127 volts e dividiu por 20 ohms, observe que a corrente elétrica ela diminuiu. Ok? Então observe, 127 volts, qual é a corrente elétrica? Isso considerando uma resistência elétrica de 20 ohms, 6,35. 220 volts, qual é a corrente elétrica? 11 amperes, levando em consideração a mesma resistência elétrica de 20 ohms. Ok, gente? Então, mais uma vez, levando em consideração nos cálculos tensão, resistência e corrente elétrica, a tensão é diretamente proporcional à corrente elétrica. Ok, gente? Beleza? Então vamos nessa. Agora sim a gente já pode seguir. Agora, preste atenção no detalhe. A gente vai trocar aí uma grandeza elétrica. No caso, a gente vai agora visualizar exemplos com números, mas dessa vez visualizando tensão, corrente e potência elétrica. Ou seja, nesses exemplos a gente está tirando a resistência elétrica e agora incluindo a potência elétrica. Mas o detalhe é o mesmo, o princípio é o mesmo, primeira lei de ohms e pronto, não tem para onde correr, ok, gente? Olha só, chegando 3.300 watts dividido por 220 volts igual a 15 amperes. 3.300 watts dividido por 15 amperes é igual a 220 volts. E 220 volts vezes 15 amperes é igual a 3.300 watts. E aí, como no exemplo anterior, nesse também a gente vai dividir aqui, ó, ok? E vamos visualizar agora com uma tensão menor, 127 volts, mas com a mesma potência, 3.300 watts dividido por 127 volts é 26 amperes, é o resultado, ok? 3.300 watts dividido por 26 amperes, 127 volts. E 127 volts vezes 26 amperes, 3.300 watts. Pessoal, observe que a gente trocou somente uma grandeza, ou seja, a gente retirou a resistência elétrica e colocou a potência. Então, quando o cálculo envolve potência, tensão e corrente elétrica, a tensão é inversamente proporcional à corrente elétrica, ok, gente? Mais uma vez, quando os cálculos baseado na primeira lei de ohms envolve tensão, corrente e potência elétrica, a tensão elétrica é inversamente proporcional à corrente. Por que eu estou dizendo isso? Observe os exemplos do lado esquerdo, 220 volts, qual é a corrente elétrica? 15 amperes. Do lado direito agora, vamos lá, 127 volts, qual é a corrente elétrica? 26 amperes. Com isso, eu chego à seguinte conclusão: quanto maior a tensão, menor a corrente. Quanto menor a tensão, maior a corrente elétrica. Ok, gente? Então, esse detalhe que eu queria passar para vocês, e é esse detalhe que você precisa ficar sabendo. Vamos nessa então, vamos lá, vamos seguindo. E agora, pessoal, chegando para vocês o exercício. Na apostila de vocês tem um exercício com 12 questões. E olha só o detalhe, chegando o professor Washington aí, tá chegando um recado para vocês. Ele diz o seguinte: utilize agora a sua apostila para resolver as questões baseadas nos assuntos da aula 1 a 7. Isso testará seu aprendizado até aqui. Pessoal, a aula 7 é essa agora que a gente acabou de finalizar, ok? Então, desde a primeira aula até essa aula de agora, as questões que estão contidas nesse exercício envolve todas essas aulas aí para ver se realmente tu tá estudando direitinho ou se realmente tu aprendeu, ok, gente? Então é só verificar e responder com calma e com tranquilidade. Então faça agora o exercício com calma e depois compare suas respostas no gabarito que está no final da apostila. O gabarito tu vai comparar depois que tu respondeu tudinho direitinho, aí tu vai lá no gabarito e vê se bateu aí com a tua resposta, ok, gente? Para ver se tá certo ou não, tranquilo? Se de repente tiver bastante erro, gente, eu aconselho vocês voltarem de novo, rever o assunto, ok? Depois volta e responde de novo, ok? Não procurem o caminho mais fácil, gente, em vez de bater a cabeça para responder os exercícios, de repente tu quer ir logo lá no gabarito, não façam isso, porque vocês vão estar enganando a si mesmo, ok, gente? E com isso você não vai desenvolver profissionalmente de uma forma que a gente espera, ok? Então faça de acordo com o que a gente está te orientando agora e com certeza você só tem a ganhar. Então vamos nessa, a gente se vê aí na próxima aula. Grande abraço a todos, bom estudo, bom exercício e daqui a pouco a gente se fala, ok? Valeu, gente, grande abraço!